homem é acusado de contratar uma pessoa para matar o melhor amigo. Eram 25 anos de amizade. Imagina que bela amizade, hein? Nos próximos dias, mandante e executor finalmente vão a julgamento no tribunal do júri. A defesa não nega o crime, só que ela promete apresentar uma confissão que comprova que a vítima do assassinato não era inocente. Deixa eu conversar com William Bittar. Então vamos lá, quer dizer que a pessoa confirma que está envolvida no crime, mas quer alegar que a pessoa que foi morta era uma pessoa ruim? É mais ou menos isso, Bittar? Boa noite. Boa noite, Paulo Gomes. É mais ou menos isso. E o que chamou a atenção é que esse crime foi cometido pelo menos 10 anos depois do crime que a vítima teria cometido. E isso que chamou bastante a atenção das investigações e até do Poder Judiciário, que entende que eles tramaram toda essa morte ali dessa vítima. A gente está falando de um caso que aconteceu em setembro de 2023, aqui na região de Curitiba, na região do bairro São Francisco. Até uma casa com um certo poderio financeiro, digamos assim, era uma casa grande, a vítima tinha até um certo poder aquisitivo, tem familiares que têm um bom poder aquisitivo, mas, ao que tudo indica, a execução teria acontecido por um crime que aconteceu muito tempo antes, mas que o mandante do crime só descobriu agora. E isso que chamou a atenção também das investigações. Nós fomos atrás dessa história para saber o que a vítima teria feito de tão grave para morrer dessa forma. E mais, por que o mandante do crime, amigo da vítima, há mais de 25 anos, teria tanto ódio assim para planejar um crime como esse? E a gente traz agora aqui no Cidade Alerta. Amaury Barroso Filho e Ezequiel Luiz Roque, ambos com 43 anos, serão julgados no Tribunal do Júri de Curitiba, acusados pelo assassinato de Rafael Machado de Jesus. O crime aconteceu em setembro de 2023, no bairro São Francisco. De acordo com as investigações, Amaury teria contratado Ezequiel para cometer o crime. Rafael foi morto dentro de casa com várias facadas. Ainda segundo o inquérito policial, após o crime, Amaury e Ezequiel retiraram o corpo da vítima de dentro da residência e colocaram em um veículo que estava na garagem em uma tentativa de atrapalhar as investigações. O investigado, que foi preso na sexta-feira, ele disse que já havia essa intenção de executar o Rafael, que ele passou na residência do segundo envolvido, buscou ele e foi até a casa do Rafael. Durante o interrogatório à delegada, Amaury não negou o crime, pelo contrário. Disse, inclusive, que não foi ele mesmo quem matou Rafael por ter um problema nas mãos. Eu não tenho forças para matar ele porque eu sofri um acidente, etc e tal. Eu paguei uma pessoa que eu encontrei na favela, que eu já estava procurando há dias. Amaury e Rafael eram amigos há mais de 25 anos. E consta na denúncia que o acusado se aproveitou disso para ir até a casa da vítima sem levantar nenhuma suspeita. Subi, comentei o Rafael, tomei um banho, tomei uma cerveja com o Rafael e fui dormir. Quando foi por volta das 5h15 mais ou menos, o Diogo me acordou e falou que estava na hora de eu ir embora ou se eu queria assistir. Eu falei para ele que eu não queria assistir, porque talvez eu não ficasse só no assistir. O próprio Amaury disse para a delegada que negociou o valor para o assassinato de Rafael, cerca de R$ 4.500. O pagamento seria feito em parcelas e toda sexta-feira, Amaury e o assassino tinham que se encontrar para ser feito o pagamento. Eu ofereci para ele que eu só podia pagar R$ 3.500, depois ele falou assim que não, que era muito pouco, pediu R$ 4.500, eu não tinha os R$ 4.500, tinha R$ 500 em dinheiro, né? E passei para ele esses R$ 500 em dinheiro. Imagens de câmeras de segurança de dentro da casa mostram passo a passo os momentos que antecederam o assassinato de Rafael. Pouco antes da meia-noite do dia 31 de agosto de 2023, Amaury sai da casa de Rafael em um Fiat Mobi que ele usava para trabalhar como motorista de aplicativo. No carro ele está sozinho. Já à meia-noite e 34, ele retorna para a garagem. No banco traseiro, Ezequiel fica escondido sob algumas jaquetas. Por volta das 2h54 da manhã, Ezequiel sai do carro de Amaury. Ele sobe as escadas e está com uma arma de fogo em mãos. Às 13h05 da madrugada, Ezequiel chega até o local onde fica o sistema das câmeras de segurança e desliga tudo. A partir daí, não há mais registros. Ezequiel seria pai de santo de Amaury
Ele foi preso 3 dias depois do crime. O senhor quer se manifestar ou quer permanecer em silêncio? Vou ficar em silêncio. Mas o que faria uma pessoa planejar e pagar pela morte de um amigo? Bom, segundo Amaury, poucos dias antes do crime, ele teria descoberto que Rafael supostamente abusou sexualmente da filha do acusado quando ela tinha 7 anos. Tenho gravação no meu celular, ele admitindo que beijou minha filha, que acariciou ela, mas segundo ele, pela gravação que tem no meu celular, ele não passou disso. Mas a minha filha falou que ele passou disso e que ele abusou dela. Para o advogado que defende o Amaury, este é um caso claro de um pai que, quando descobriu um suposto abuso sexual, não conseguia ficar quieto diante dessa situação. Porque há poucos dias ele toma ciência que a vítima desse processo, a pessoa que foi vitimada, havia abusado, estuprado a sua filha enquanto ela tinha 7 anos. Nós temos uma prova no processo que essa vítima confessou esse crime para o réu. A vítima diz, olha, eu fiz isso. A filha do Amaury foi ouvida pela delegada. Ela não chega a falar de abuso, mas afirmou que quando Rafael bebia, ficava abraçando e pegando nela. Meu pai, ele ia na casa da Rafael de vez em quando, morava juntos. O Rafael, ele bebia, ficava bêbado e ficava encostando, sabe? Chegando perto, abraçando, gritando. Isso, é isso. Mas houve algo além de ficar encostando, que já também não é certo com uma criança de 10 anos. Para essa advogada, a negação da jovem é um caso típico de alguém que tenta esquecer e até sem vergonha do que aconteceu. Inclusive, sem motivo aparente, ela decidiu se afastar do pai. Ela nega que esse estupro tenha ocorrido. É extremamente comum que vítimas de crimes sexuais tenham a sua memória reprimida quando submetidas a um trauma, como o que a filha do Amaury passou. Também é extremamente comum que a vítima não se sinta confortável em falar sobre essa situação em frente a várias pessoas que não conhecem. Então, essa situação não nos causa insegurança ou dúvidas com relação à verdade. A prova existe e ela será levada ao conselho de sentença. Amaury e Ezequiel estão presos desde que o crime aconteceu e agora serão julgados. Ambos são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e crime mediante pagamento. Nesse tipo de caso, quem tem que julgar é o conselho de sentença, é o povo. É um pai julgando um pai, um filho julgando um filho, para poder entender a grandeza da alma humana e verificar, primeiro, se ele se é necessário que a ele sobrecaia uma pena, se ele vai ser condenado ou se vai ser absolvido, e mais, caso ele seja condenado, se essa pena tem que ser a mesma pena de alguém que comete um crime impelido por um motivo fútil, sem nenhuma razão, ou se uma redução de pena, já que esse motivo, segundo a lei e segundo a jurisprudência, é um motivo que diminui a pena, como a lei chama de relevante valor moral, quando a gente faz aquele motivo por um relevante valor moral, que aos nossos olhos está absolutamente comprovado. Paulo Gomes, e tá aí. Então, a defesa diz que tem uma prova contundente de que pode demonstrar o que teria acontecido, que essa violência sexual, esse estupro lá atrás, aconteceu e isso motivou esse rancor, esse ódio, então, do Amaury para querer matar o amigo dele de 25 anos. Mas aí nós temos que esperar o julgamento, porque se não tivermos essa prova apresentada para o júri, muito provavelmente a condenação dele vai ser por planejar a morte do melhor amigo. Paulo. Obrigado, Bitar.